não vai contra aquilo que o irmão John Kennedy falou, mas há também o exercício de profetas hoje, que é um exercício diferente daquele que o John mencionou, porque aqueles profetas foram os que puseram o fundamento da revelação de Deus. O profeta é aquele, como o John também falou, que traz a mente de Deus para um caso concreto. Ele traz a mente de Deus, ele mostra numa situação qual é a mente de Deus. E nesse sentido, é o que fala também na carta de Coríntios, quando fala que falem 2 ou 3 profetas e os outros profetas julguem. Essa segunda palavra, profeta, não está escrita, mas ela está implícita. E falem 2 ou 3 profetas e os outros profetas julguem. E o irmão fez uma observação interessante, e essa questão, né, de trazer a mente de Deus, ela tanto vale para irmãos como para irmãs. Tanto assim que, se nós pegarmos em 1 Coríntios 11, vai falar assim, que a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua cabeça, né? Então, todos nós podemos trazer a mente de Deus e, nesse sentido, ser um profeta na esfera a qual Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, por exemplo, a mulher pode ser muito bem uma profetisa na esfera que Deus estabeleceu para ela. Assim como o homem também pode ser um profeta na esfera que Deus estabeleceu para ele. E sabemos pela palavra de Deus que o homem tem essa esfera pública, assim como a irmã, ela tem essa esfera particular, ela tem essa esfera na sua casa, ela tem essa esfera com aquelas irmãs mais jovens, ensinando, né, a elas se apegarem a seus maridos, se apegarem a seus filhos, né? Então, nesse sentido, trazer a ação de um profeta é aquele que traz a mente de Deus para uma situação específica. Obrigado, irmão Benjamin, por esse esclarecimento. There is the exercise of prophecy in the church now. Existe sim um exercício de profecia na igreja agora. You turn to 1 Corinthians 14. Se nós abrirmos lá em 1 Coríntios 14, and verse 3, versículo 3, we have a description here of prophecy in the church now. Nós temos a descrição do que é profecia na igreja, enquanto agora, onde diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Edification is building up. Edificação, nós sabemos, é a construção, o acréscimo. We need that building up. We need to be instructed. Nós precisamos crescer, nós precisamos ser instruídos. It says in our verse, for the perfecting of the saints. No nosso versículo, para o aperfeiçoamento dos santos. That we might mature in the things of God. Para que possamos amadurecer nas coisas de Deus. Exhortation in 1 Corinthians 14. E aqui também no capítulo 13, 1 Coríntios 14, falamos de exortação. A brother who stirs me up. Estou falando de um irmão que irá me encorajar. To follow the Lord more devotedly. Para que nós possamos seguir ao Senhor de uma maneira mais devota. We need this, every one of us. E nós também, cada um de nós, precisamos disso. Because we tend to go asleep. Porque nós tendemos a dormir, por assim dizer. And our souls need to be stirred up. E as nossas almas precisam ser despertas. To follow the Lord. Para seguirmos o Senhor. To get into the Word of God.
para que nos dediquemos mais à palavra de Deus, to use our time valuably, para que nós usemos o nosso tempo de maneira sábia, adequada, in view of eternity, tendo em vista a eternidade, to have our treasure up there, not down here. para que tenhamos o nosso tesouro acima nos céus e não aqui na terra, And abaixo. then the third thing mentioned here in 1 Corinthians 14 is comfort. E a terceira coisa mencionada aqui é consolação ou conforto. And there's many broken-hearted saints. Nós sabemos que existem muitos santos com o coração partido. We'll always have an audience if we preach to broken hearts. Nós sempre teremos uma audiência se pregarmos para corações partidos. That is binding up, E isso é, por assim dizer, como que atar feridas. using sympathizing, Termos empatia para com eles. entering into the problems of our brethren. Entrar nos problemas e dificuldades dos nossos irmãos. Encouraging them Deus é um bom encorajamento. by our ministry or even by our prayers, Através do nosso ministério, através das nossas orações, because we're all members of the one body. porque todos nós somos membros de um só corpo. We're not independent. Não somos independentes. That's what prophecy is now. É disso que se trata a profecia agora. And that is the privilege of any brother. E esse é o privilégio de todo irmão. I would agree with Brother Pisanato that the sister has her place. Eu verdadeiramente concordo com o que o irmão Bisamal que disse, que a irmã tem o seu lugar também, To give the mind of God, no sentido de trazer a mente de Deus, but not publicly. mas não publicamente. That has been reserved to the brothers. Isso tem sido reservado aos varões. But remember that we are all holy priests. Mas lembrem-se de que todos nós somos sacerdotes. The priesthood of believers includes all the brothers and all the sisters. E o sacerdócio de crentes inclui todos os irmãos e todas as irmãs. Our brother has spoken about worship today. Nosso irmão Daniel falou a respeito de adoração hoje. Every sister this morning was a worshiper. Cada irmã nessa manhã, durante a ceia do Senhor, era também uma adoradora. Not publicly, Não publicamente, but still in activity mas estava de fato em atividade as a priest before the Lord, como uma sacerdotisa, por assim dizer, diante do Senhor, offering of praise and prayer. oferecendo louvor e adoração. It is a privilege of every member of the body of Christ. E é um privilégio de todo membro do corpo de Cristo. So we need to distinguish between gift and priesthood. Então nós Two different things. precisamos distinguir, fazer diferença entre dom e sacerdócio. São duas coisas distintas. Not every brother has a gift for public ministry. Nem todo irmão tem um dom para ministério público. He has a place in the body of Christ, Ele tem de fato um lugar no corpo de Cristo, but he may not have a public gift. mas ele pode não ter um dom público. So we should be exercised that we are a help in the assembly. Então nós deveríamos estarmos exercitados de maneira que sejamos de ajuda na Assembleia. Our presence in the assembly meeting is a blessing in itself. A nossa presença nas reuniões da Assembleia são uma bênção por si só. And every brother and sister has a part in the assembly. E todo irmão e irmã tem uma participação na Assembleia. We're either a help or we're a hindrance, one or the other. Nós podemos ser tanto um auxílio como um empecilho, tanto uma ajuda como um impedimento na Assembleia. How wonderful that God has given gifts Então, como maravilhoso é que Deus tem dado dons for the growth of the assembly, para o crescimento da Assembleia for the encouragement e para o encorajamento in these dark days, nesses dias de trevas. all for the glory of the Lord Jesus. E tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Uma outra distinção também. Estou pensando em 1 Coríntios 12, ali ele vai mencionar
A diversidade ou as distinções dos dons ou das manifestações espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Estou pensando no versículo 4, 12, 4, 1 Coríntios. Aqui está falando do Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Versículo 5, ele vai falar do Senhor. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Depois ele fala de Deus, versículo 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, esses dons, essas manifestações, têm uma unidade de propósito, que seria glorificar a Cristo. Mas isso são manifestações espirituais, temporárias. Estou falando isso porque muitos de nós estão sentados aqui hoje. Nós viemos de denominações, vários irmãos aqui nós conhecemos, inclusive. E no lugar onde estava se reunindo, às vezes havia, não sei, sexta-feira da cura. Então o líder incentivava as pessoas que usavam óculos a irem lá e jogarem fora seus óculos. E não sei, muita gente saía lá, não sei se enxergando ou não, mas saía sem óculos, dirigindo. E é interessante porque alguns anos atrás, o próprio líder que incentivava as pessoas, numa dessas noites de cura, a jogarem seus óculos fora, ele mesmo foi dar entrevista para uma grande revista e ele estava de óculos. São coisas interessantes. Agora, não que isso não possa acontecer. Nesse momento aqui, nós estamos vendo que, por exemplo, no versículo 9, e usando muitas vezes isso, esses líderes usavam de uma maneira errônea, induzindo-nos a pensarmos errado, a termos um pensamento errado do que a palavra de Deus estava dizendo aqui. Por exemplo, no versículo 9, assim, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então, aqui dentro está dons, plural. E às vezes ele se apresentava como o dom, que tinha o dom de curar. Mas não é isso que a palavra diz. Aqui são coisas, manifestações espirituais, que aqui está falando do Espírito administrando. Então são dons ou manifestações temporárias. Voltando lá para Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quando aqui nós estamos vendo que quem deu esses dons, ou dá esses dons, é o próprio Senhor. Então, já nos versículos anteriores, diz que no versículo 9, ora isso, ele subiu o que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons, eles são dons permanentes. A própria pessoa é um dom. Por exemplo, não mencionou um dos dons, um evangelista. Ele é evangelista, ele está sendo usado para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Então, a sua esfera de atuação não é somente a assembleia local. Então, estou dizendo isso porque um evangelista, ele é um evangelista lá nos Estados Unidos, Canadá, e quando ele chega no Brasil, ele continua sendo evangelista. Ele é reconhecido, inclusive, pela própria assembleia, como um dom, um evangelista. Então, uma coisa só que é bom a gente chamar a atenção também é assim, que apesar de eles terem a sua esfera no corpo de Cristo, a sua esfera de atuação, mas administrativamente, por exemplo, esse irmão que é evangelista, ele se reúne, por exemplo, se reúne na Assembleia lá em Juazeiro do Norte. Então, ele está ligado ali
Os irmãos costumavam dizer no passado, falando dos evangelistas, como um compasso, um pé ele tinha na sua assembleia e um pé o mais longe possível que ele pudesse ir. Administrativamente, por exemplo, se ele está, esse irmão de Juazeiro do Norte está visitando outro lugar ou está atuando de uma maneira que não seja compatível com aquilo que ele deveria fazer ou falar, a Assembleia é responsável em, às vezes, tomar uma atitude administrativa em relação a esse irmão. É claro que uma pessoa nunca vai ser colocada fora do corpo de Cristo, mas fora dessa comunhão. Então, a Assembleia que vai cuidar desse assunto é a Assembleia onde ele está ligado. Apesar de ele estar lá, esse irmão de Juazeiro está lá em Francisco Morato, por exemplo, ele está ligado a essa Assembleia. Então, esses irmãos, essa Assembleia de origem, é que tem responsabilidade de cuidar desse irmão. Mas a sua atuação não está restrita, repito, à sua Assembleia local onde vive. Então, eles têm esses evangelistas, assim como os pastores, doutores, eles têm eles são utilizados pelo Senhor para a edificação do corpo de Cristo. E eles, então, são dons permanentes. Só fazer essa distinção também, então, entre 1 Coríntios 12 e Efésios 4:11. Desse versículo 12, existem três coisas aqui que são colocadas. A primeira delas é aperfeiçoamento. A segunda é ministério. E a terceira é edificação. Aperfeiçoamento, ministério e edificação. Então, os dons, né, como os irmãos têm falado, são dons, são pessoas que receberam diretamente do Senhor Jesus, depois que ele ascendeu, subiu aos céus. O Senhor deu dons, visando em primeiro lugar o aperfeiçoamento. E o que é o aperfeiçoamento? É a capacitação daqueles que são hoje parte do corpo de Cristo. Então, como que nós estamos vendo, né, os irmãos já falaram, que a palavra de Deus traz, principalmente as cartas de Paulo, na sua primeira parte, traz a doutrina, e depois ela requer, instiga a prática daquilo que se aprendeu. Então, aperfeiçoamento é trazer doutrina, é trazer capacitação para alguém trabalhar, para alguém, então, ministrar, que vai ser a próxima palavra. Então, quando fala de capacitação, ou fala de aperfeiçoamento, alguém tendo contato com a palavra de Deus, pelo ministério da palavra de Deus, por meio desses dons, essas novas pessoas, né, que são trazidas a esse corpo, elas são instruídas e elas aprendem não só a sua posição que elas têm em Cristo, mas também a sua posição que elas têm no corpo. Né? Então, e para a gente aprender a posição que nós temos no corpo, primeiramente nós temos que entender a posição que nós temos em Cristo. Por isso que é importante a doutrina, né, e principalmente a questão da nossa perfeita aceitação diante de Deus. Né? Nós estamos no mesmo lugar que Cristo hoje ocupa, o Filho de Deus também ocupa. Então, com isso, ele pode também ser capacitado para entender doutrina. E a partir do entendimento da doutrina, a segunda palavra que fala, que é para ministério. Ou seja, Deus, ele coloca pessoas no corpo para que elas funcionem naquilo para o que Deus a colocou. E Deus colocou os membros conforme Ele quis. Mas Ele quer que cada membro funcione na esfera que Deus estabeleceu para ele. Então,
É muito importante isso, né, irmãos, que nós também, diante do Senhor, percebamos, né, naquilo que nós podemos ajudar, naquilo que nós podemos fazer para o Senhor, naquilo que nós podemos ministrar. E quando fala de ministério, muitas vezes a gente pensa que ministério, talvez ligando, né, eu penso pelo menos assim, alguém pensa, o presidente da República tem ele e os seus ministros, né, ele tem os ministérios abaixo dele. Então, como se fosse algo de honra, né, como se fosse uma posição que desse algum status, ou coisa assim. Mas não é isso. Na palavra de Deus, a palavra ministério significa trabalho, significa serviço, significa servir. Então, nós agora, aperfeiçoados pelos dons, nós podemos entender aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Né? E qual é essa obra do ministério? Qual é a finalidade do ministério ou do servir aos santos? É a edificação. Então, a edificação, o que é? É que todo o corpo cresça, né? Todo o corpo cresça de uma maneira equilibrada. Né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa que até alguns defeitos do sacerdote, que fala em Levítico, no Velho Testamento, fala daquele que tinha um braço mais comprido que o outro, uma perna mais comprida que o outro. Isso causava um não conforto, vamos dizer assim, em esse corpo andando, né, de uma forma que deveria andar. Então é muito importante essas coisas, irmãos. Nós estamos sendo aperfeiçoados, capacitados para ministrar, para servir. E o nosso serviço, ele tem que ter em mente a edificação do corpo de Cristo. Então, aquilo, né, tem até um versículo que fala, não me lembro onde, os irmãos depois podem ajudar, fala assim, que não saia da nossa boca nenhuma palavra que não seja para a edificação. Então, tudo aquilo que nós falamos, fazemos, enfim, ela deve, de alguma forma, estar conectada com a finalidade de que Deus nos capacitou. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Bom exemplo da utilidade e atuação dos dons, nós encontramos no capítulo 11 do livro de Atos, e, por sinal, é onde os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos, ou discípulos de Cristo, ou seguidores de Cristo. Em Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Provavelmente esses eram, então, judeus convertidos a Cristo, que ainda eram reticentes de levar o Evangelho a outros povos. Mas, felizmente, havia entre eles, no versículo 20, alguns homens sírios, de Chipre, e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, aos gentios, anunciando o Senhor Jesus. Importante ver aqui que o que eles anunciam não é a igreja, eles não anunciam a assembleia, ou não anunciam os irmãos, eles anunciam o Senhor Jesus. Porque esses aqui são evangelistas. E o tema do evangelista é Jesus. É o Senhor Jesus. Esse é o tema. Ele não anuncia modo de vida, ele não anuncia costumes, ele anuncia a pessoa de Cristo. Esse é o tema dele. E daí continua no versículo 21. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, esses que saíram e foram levando, anunciando o Senhor Jesus, eles certamente foram enviados por uma junta de missões, né? Devia ter lá em Jerusalém uma organização de líderes que formavam uma junta de missões e diziam para os evangelistas: olha, vocês têm que ir lá em Antioquia
levar o Evangelho, levar o nome do Senhor Jesus. Não, isso nunca existiu na igreja. Nenhum dom é mandado. A gente tem aquela expressão em política, assim, de pau mandado, né? Mas nenhum dom é mandado por homens, mas é enviado pelo próprio Senhor e pelo Espírito Santo. Então ele está em dependência do Senhor. Ele está em dependência do Senhor. Ele tem que dar satisfação para o Senhor, porque ele é servo do Senhor. Tem uma passagem que o Senhor fala lá no Evangelho: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai à junta de missões que envie trabalhadores para a seara. Não. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então a seara é do Senhor, os trabalhadores trabalham para o Senhor, são enviados pelo Senhor. Eu digo isso porque nós precisamos aprender ao longo de um bom tempo, né? Como é que funcionava isso. Eu me lembro de um irmão, com a melhor das intenções, eu contei que ele estava indo aos sábados com a minha família, distribuir folhetos, evangelizar em cidades vizinhas. Ele falou: precisamos falar com os irmãos da Assembleia, então, legalizar, vamos dizer assim, né, essa sua atividade. Não, o Senhor coloca no meu coração para ir evangelizar, eu vou. Não, mas tem que comunicar para a Assembleia, tá? Mas era na época falta de entendimento, havia boa intenção, mas não havia entendimento de que a seara é do Senhor e o Senhor envia trabalhadores para a sua seara. Mais perto? Eu pensei que minha voz era muito forte. Eu vi o vidro brincar ali. Então, o Senhor envia, e a responsabilidade do enviado é para com o seu Senhor. Ele responde ao seu Senhor. Ele não tem intermediário. É claro que se ele pecar, se ele andar fora dos caminhos do Senhor, a Assembleia vai tomar providências como tomaria com qualquer um, independente de ter um dom ou não. Mas no que concerne o dom, como foi dito, o dom é a pessoa. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores ou mestres. Então, o dom é a pessoa. Então, um dom, um evangelista, ou um pastor, ou um mestre, ele é evangelista, ele é pastor, ele é mestre, mesmo debaixo d'água. Ele não precisa nem estar atuando. Ele pode até guardar na gaveta esse dom que ele tem, o que às vezes é muito difícil, porque a pessoa que tem o dom é uma coisa vital, está impregnado nela, né? Não pode perder isso, ela não tira esse dom. Então esse dom não é dado por uma igreja, esse dom não é dado por uma junta de homens, não é dado por imposição de irmãos, de bispos ou anciãos. Muitas vezes a imposição de mãos, ela não tem o caráter de transferir ou de empoderar alguém para uma obra, para um ministério, mas tem o caráter de ir em comunhão com essa pessoa. Quando o irmão aqui viaja para visitar determinados lugares, assembleias, a assembleia às vezes ajuda, ou irmãos particularmente ajudam, e é como comunhão. É como comunhão. Ele não é porque ele recebeu uma ajuda que ele está agora devendo, vamos dizer assim, devendo satisfações para os irmãos que ajudaram. Não, é a comunhão. Os irmãos vão estar em comunhão com ele nessa obra que ele vai. Então aqui havia entre eles alguns homens simples de sirenenses, no versículo 20, os quais entrando em Antioquia falavam aos gregos ou gentios, anunciando o Senhor Jesus, que é o tema, esse é o tema de todo evangelista. E a mão do Senhor era com eles. Não é que os evangelistas não eram bons, então? Não eram peritos em comunicação ou qualquer coisa assim? Não importa. Não importa. Macintosh fala no livro dele, Cartas aos Evangelistas, ele fala que evangelizar não exige eloquência.
Se você tem, use-a, mas não que isso seja o que vai fazer diferença na sua evangelização, porque é o Espírito do Senhor, ou a mão do Senhor, no caso aqui, que vai fazer a obra. E grande número se converteu à igreja, não, se converteu ao Senhor. E essa é uma grande diferença, essa é uma grande vantagem, quando eu penso que, normalmente, dentro do sistema religioso, você prega o evangelho para conquistar membros. Você prega para conquistar adeptos. Você prega para aumentar a receita da instituição. É como uma equipe de vendedores que sai para vender um produto e aumentar a receita da instituição. Não é isso nas coisas de Deus. A pessoa que prega o evangelho pensa apenas em Cristo. É claro que ele está, de fato, ele está trazendo matéria-prima para a Assembleia. Ele traz matéria-prima para a Assembleia. Tem até uma anedota, né, que acho que todo mundo conhece, do cara que foi caçar leão na África e levou um amigo que não entendia nada do assunto. E ele falou: o que eu vou fazer lá? Não, você vem comigo e a gente... quando você achar o leão, você volta correndo para o abrigo, né? E a gente dá um jeito no leão. Então o cara saiu sem arma, sem nada. Quando ele viu o leão, ele saiu correndo. O leão atrás dele, ele chegou numa porta do abrigo, ele abriu a porta, o leão derrapou, entrou dentro, ele fechou a porta e falou: aí pessoal, eu trouxe o primeiro, eu fiz o item dele agora. Então, na realidade, o evangelista faz isso. Ele traz, entrega, e aí outros vão fazer o trabalho. E é bendito o trabalho assim, porque a gente percebe que o evangelista muitas vezes não tem um conhecimento profundo da doutrina ou das escrituras. Mas tem outros que vão fazer isso. Tem o pastor, que é o próximo dom, e tem o mestre, que vão dar profundidade, então, vão lapidar aquela pedra bruta que ele trouxe ali para a Assembleia. Então agora é o que vai aparecer no versículo 21, falou que a mão do Senhor é com eles, ou seja, eles não vão porque eles são eloquentes, eles não vão porque eles têm um canal no YouTube, eles não vão porque eles têm alguma vantagem competitiva, eles só evangelizam, e se acontece alguma coisa, é porque é a mão do Senhor. Porque se não for a mão do Senhor, não vale nada, não vai ficar nada em pé. Aquilo que... Tem um versículo, né, que fala que... vou lembrar, não vou lembrar. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. E versículo 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Mas a igreja tem ouvidos? Tem uma igreja ali na esquina, nunca percebi que ela tinha uma orelhona grandona do lado. Não, porque igreja nunca foi um templo, um edifício. Igreja sempre foi o conjunto dos salvos. Isso sempre foi o conjunto dos salvos. A igreja ou assembleia significa reunião. A igreja, é o conjunto dos salvos, são pessoas. Então chegou essa notícia aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé e a Antioquia. Esse enviaram também é muito no sentido, é claro que Barnabé, se não quisesse, não iria. Tem um versículo, tem uma passagem na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que ele queria que um determinado irmão fosse, será que era Paulo? Não lembro agora. Mas ele não quis ir, porque o dom também tem a sua opinião. E ele tem que saber que ele está sendo enviado pelo Senhor, e não por homens. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Esse é o pastor. Esse é o pastor.
Mas como assim o pastor? Ele fez teologia? Não, ele tem um dom de pastor. Ah, mas ele não foi ordenado por uma junta de homens lá na sede da Igreja Mundial, Internacional, Regional? Não. Ele recebeu esse dom do próprio Cristo ressuscitado e assunto aos céus, e ele agora tem a autoridade que o Senhor deu a ele para exercer o seu dom, para exercitar o seu dom da melhor maneira. Então, Barnabé tinha um espírito de pastor, ou seja, tinha uma disposição de pastor. O que o pastor faz? O pastor reúne as ovelhas, o pastor agrega, o pastor traz as ovelhas para junto de Cristo, anima as ovelhas, cura as ovelhas doentes, apazigua aquelas que estão aflitas. Esse é o trabalho do pastor. Não é um trabalho de público. Ele é muito mais um trabalho de médico de residência, né? Vamos chamar assim. Aqueles médicos antigos que iam na casa do paciente. Esse é o pastor. É um que acompanha. Eu me lembro até um irmão que eu tive uma livraria de mineiro, escrevendo Bíblias, alguns livros, muitos anos atrás, e lá eu conheci alguns irmãos que iam lá comprar alguma coisa, e tinha um irmão jovem, muito bacana, ele era da igreja presbiteriana, e ele estava fazendo teologia. Aí um dia ele voltou lá, tinha se formado, tinha sido empossado pastor de uma cidade próxima aqui, de uma cidade perto de Mineiro. Mas nesse dia ele foi lá chorar as lágrimas, porque ele falou: Mário, eu não sou pastor. Me colocaram lá à frente de uma congregação, mas eu não sou aquilo. Eu não aguento ficar naquele púlpito. Eu gosto de sair na rua, de pregar o evangelho, de levar a palavra para as pessoas. Eu não sou de ficar parado dentro de um templo. Então veja que coisa. Ele tinha realmente, ele tinha o dom de evangelista, dava para perceber, todo lugar que via, ele conversava com as pessoas, falava de Cristo com as pessoas, mas a instituição algemou ele num púlpito dentro de um templo. Ele não era. Então, a instituição, na realidade, tolhe a obra do Espírito. Assim como a gente vê acontecer nas próprias reuniões, né? Que nós temos a liberdade do Espírito Santo para ele escolher quem ele quiser para fazer isso ou fazer aquilo. O senhor não quer bom? Entendeu? Estou empatado, então. Então, só para. Eu não queria que eu Então, só para terminar, aí partiu Barnabé para Tarso, buscar Saulo e achando conduziu para Antioquia. Então, Barnabé reconhece o limite do seu dom e vai atrás de Paulo, porque ele sabe que Paulo é o mestre. E aí, juntamente com Paulo, eles ficam, quanto tempo aqui? 2 anos, eu acho? 1 ano. Eles ficam 1 ano sem unir naquela igreja. Desculpa o meu relógio é da marca do Mineiro.